Fala galera da UPJ, tudo bem com vocês? Muito legal estar aqui com vocês de novo, hoje direto na página, vamos dar sequência ao estudo do livro de Ruth e temos falado aí da providência de Deus no meio do caos, nessa pandemia louca aí que tem bagunçado a nossa vida, né? Desde o mês aí de março que a nossa vida tá essa bagunça toda aí, né? Hora tem que ficar em casa, hora pode sair mais com restrição, só pode sair com máscara, tem que usar álcool, tem que fazer um monte de coisa, né? Mas no meio de tudo isso nós somos gratos a Deus porque Ele tem nos abençoado e tem nos sustentado. Então hoje mais uma vez nós nos reunimos como UPJ da PIPG, então meninos, meninas, pais, mães, vocês que estão aí nos assistindo, sejam bem-vindos, né? Estou aqui fazendo a propaganda da TV UCP, para que você não esqueça, né? Para que domingo, logo após aí o culto dominical, 10h30 da manhã, você que, pai e mãe que está nos acompanhando aí, que tem filho, criança, né, que você possa então assistir a TV UCP. Mas voltando aqui ao UPJ, nós iremos dar continuidade ao estudo do livro de Ruth. Mas antes de qualquer coisa, nós vamos fazer duas coisas. A primeira é orar. Então nós vamos orar agora, iniciar, e após a oração eu vou falar a segunda coisa que nós temos que fazer. Oremos? Senhor, graças te damos por estarmos mais uma sexta-feira juntos, por mais que seja de forma remota, por mais que seja usando a internet, nós mesmo assim louvamos ao Senhor, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos juntos. Que o Senhor possa abençoar esse momento que estaremos aqui juntos com os meninos, para trazer ao nosso coração conforto, consolo, renovo e, acima de tudo, que possamos ser transformados pelo Senhor. Assim nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, a primeira coisa é a oração. A segunda coisa é que você tem que fazer o quê? Você tem que, logicamente, curtir esse vídeo, compartilhar esse link com seus amigos aí pré-adolescentes. Vá lá, rapidamente, clique aí, copie o link, compartilha com seus amigos pré-adolescentes para que eles possam participar conosco também desse momento agradável juntos em que nós passamos em comunhão uns com os outros e com o Senhor. E também não deixa aí, né, de se inscrever no canal, dar o seu like no vídeo, compartilhar, comentar, enfim, não deixe de participar no chat durante todo a nossa programação, ok? Então nós vamos dar sequência aqui, continuidade ao nosso direto na página, e nós vamos ter um momento de louvor. Hoje nós estaremos tendo a participação de dois de vocês, dois pré-adolescentes. Estaremos ouvindo a Bia cantando com seu pai Humberto, né, o diácono Humberto acompanhando no fundo no violão, e teremos também o Eliel cantando para nós, tocando e cantando. Então, você que está em casa, acompanhe aí e louve junto com o Eliel e com a Bia ao Senhor. Louvemos juntos com esses queridos irmãos e irmã ao Senhor. Oi gente, aqui é a Bia. Vamos louvar ao Senhor? Agora a gente vai cantar uma música que fala sobre a alegria de ter Jesus conosco. Agora nós vamos cantar uma música que fala de como o Senhor nos guarda. Desde manhã, quando o sol raiar, lembrarei que és o sol da justiça. Lembrarei que as tuas misericórdias em mim se renovam a cada manhã. E quando a noite vier e for dormir, lembrarei
proteger até o bom dia. Tua é a fonte, em tudo fazes com perfeição. De dia o sol não te banha estará, e à noite o banho de Israel te protegerá. Sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isto devo a um amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Ai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego
enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. É isso aí, valeu Bia, muito obrigado Bia, obrigado também Eliel, belíssima participação dos dois. Eu sempre gosto de frisar como que a nossa UPJ é abençoada com tantos talentos musicais. Então, Deus abençoe a vida de vocês ricamente e eu quero então convidar você a abrir sua Bíblia lá em Ruth capítulo 1. Eu vou colocar uma projeção para ajudar você a acompanhar todo o estudo, tá bom? Então, o Direto na Página, nós escolhemos um livro da Bíblia para estudarmos. E nós vamos falar hoje sobre, continuar falando sobre a providência de Deus no meio do caos, o estudo sobre o livro de Ruth, um livro sensacional, que são 4 capítulos. Então, eu vou continuar hoje o capítulo 1, certo? E qual que vai ser o nosso subtema? O nosso subtema vai ser os resultados da desobediência ao Senhor. Ruth, capítulo 1, dos versículos 6 a 22. Eu já estou aqui com a minha Bíblia aberta, tá bom? Então, eu espero que você também pegue logo a sua Bíblia aí para que você possa acompanhar a leitura que nós vamos fazer durante o estudo. Então, deixe-me começar fazendo aqui uma pergunta para você. Qual que é a sua história de desobediência? Todos nós temos uma história de desobediência. Pode ser várias histórias, pode ser uma grande história, pode ser pequenas histórias, mas todos nós temos um histórico de desobediência aos pais, a professores, a autoridades na igreja, enfim, em algum momento da vida nós desobedecemos. Olha, eu não sei você, mas eu tenho uma história que ela, de certa forma, é triste porque é desobediência, mas também acabou sendo engraçada. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha se não me engano, meus 9, 10 anos, eu morava em Brasília e fui passar férias na casa da minha avó materna, que morava em Minas Gerais. E nós estávamos ali na casa da nossa avó, brincando e tudo, e meu tio morava na casa vizinha da minha avó. Era a distância, apenas um muro separava a casa da minha avó da casa do meu tio. E meu tio tinha acabado de casar, estava em lua de mel, não estava na casa. E, lógico, como crianças, o que que nós pensamos? Vamos pular o muro e vamos conhecer a casa do nosso tio. Pulamos o muro e ficamos ali brincando no quintal. E eu me lembro que a casa do meu tio tinha uma despensa que ficava do lado de fora da casa, né, num quarto que ficava no fundo. E nós pegamos, então, eu me lembro até hoje, muito claro, que nós pegamos espetos de churrasqueira, começamos a brincar de espada e começamos a espetar uma caixa de óleo que estava na prateleira. E brincamos ali por minutos, né, espetando aquela caixa de óleo. E aí, de repente, a minha avó percebeu que nós não estávamos em casa, minha avó gritou e nós, então, tivemos que voltar correndo para a casa da minha avó. O problema é que no outro dia, a mulher que fazia a limpeza da casa do meu tio chegou na casa e viu aquela poça de óleo que tinha inundado praticamente a casa inteira. E aí ela foi averiguar o que tinha acontecido. E aí ela identificou que alguém tinha furado a caixa de óleo, tinha furado todos os óleos que estavam na despensa e por conta disso o óleo acabou inundando não só o quarto de despensa, mas também entrou para dentro da casa. Resultado é que minha avó ficou muito brava comigo, com os meus primos, nos deu uma bronca e disse que naquele momento só não ia nos disciplinar com uma chinela porque não era a nossa mãe.
Olha, o que eu quero contar com essa história é que há situações em que nós cruzamos linhas que nós não deveríamos cruzar, que nós quebramos regras que não deveríamos quebrar, que nós fazemos aquilo que Deus, como nosso Pai Celestial, nos proibiu. E quando nós fazemos isso, nós temos duas escolhas. Ou nós vamos tentar encobrir e conviver com o erro, ou nós vamos reconhecer o nosso erro e pedir perdão à pessoa de Deus. Hoje, nós vamos continuar o estudo de Ruth, nós vamos ver os resultados trágicos da desobediência de Noemi, mas que, ao mesmo tempo, nós vamos ver na história de hoje que quando há arrependimento, Deus perdoa e muda a vida de pecadores arrependidos. Aqui vale lembrar da nossa história do último direto na página, quando nós falamos do capítulo 1, versículos de 1 a 5. Você se lembra que Noemi havia partido da terra de Belém, a terra prometida, havia partido com Elimeleque, o seu marido, e seus 2 filhos. E eles foram para um lugar que eles não deveriam ir. Eles foram para a terra de Moabe. Moabe não era um local ao qual o povo de Deus deveria viver, deveria morar. Mas Elimeleque, não confiando na providência de Deus, resolve então ir para Moabe, porque em Moabe, segundo ele, existia ali fartura, existia campos verdes. Só que nós terminamos o versículo 5 no nosso último direto na página, no programa 1, mostrando que Elimeleque morreu, Elimeleque era o marido de Noemi, e seus 2 filhos morreram, deixando Noemi completamente desolada e abandonada numa terra estrangeira, sem dinheiro, sem comida, sem família, sem nada. Então, nós vamos hoje começar o versículo 6 até o versículo 22, nós vamos ver que Moabe já não era um local viável, desejável, agradável para Noemi morar. Então, o que Noemi decide, porque Noemi não tinha mais escolha, era justamente voltar para Belém. Então, voltar para Belém para Noemi, nesse momento, a princípio, para ela não seria uma coisa muito boa. Mas nós vamos ver no desenrolar da história de Ruth, que foi a melhor coisa que Noemi fez, foi voltar para a terra da promessa, para a terra do Senhor. Então vamos começar, logicamente, analisando os versículos de 6 a 13, mostrando que os resultados da desobediência ao Senhor é que, primeiramente, nós vamos conviver com um futuro sem perspectivas. Versículos 6 a 13 vai dizer o seguinte, olha só. Então Noemi voltou da terra de Moabe com as suas noras, porque ainda em Moabe ouviu que o Senhor havia se lembrado do seu povo, dando-lhe alimento. Assim ela saiu do lugar onde havia morado e as suas 2 noras estavam com ela. Enquanto caminhavam voltando para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: vão agora e voltem para cada uma para a casa de sua mãe, e que o Senhor seja bondoso com vocês, assim como vocês foram bondosas com os que morreram e comigo. O Senhor faz com que vocês sejam felizes, cada uma na casa de seu novo marido. E deu um beijo em cada uma delas. Elas, porém, começaram a chorar alto e disseram: não, nós iremos com a senhora para junto do seu povo. Mas Noemi disse: voltem, minhas filhas, por que vocês iriam comigo? Vocês acham que eu ainda tenho filhos em meu ventre para que casem com vocês? Voltem, minhas filhas, vão embora, porque sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que eu casasse essa noite, tivesse filhos, será que vocês iriam esperar até que eles viessem a crescer? Ficariam tanto tempo sem se casar? Não, minhas filhas, a minha amargura é maior do que a de vocês, porque o Senhor descarregou a sua mão contra mim. Olha só, nós vamos ver aqui nos versículos 6 a 13 uma constatação. Noemi resolveu voltar para Belém. Só que ela agora, de certa forma, ela não estava mais sozinha. Porque, é lógico, seu marido morreu, seus filhos morreram, mas seus filhos haviam se casado. Casada com uma mulher chamada Orfa, e outra chamada Ruth. Então, é o seguinte, Noemi agora, essas suas 2 noras com Orfa e Ruth. Vamos lembrar aqui que Belém era a casa de Noemi, era a terra de Noemi, mas não era a terra das suas noras. O povo de Noemi, o povo de Deus, não era o mesmo povo de Orfa e de Ruth. O povo de Orfa e de Ruth era justamente os moabitas. Existia um outro problema também, né? Olha só, de certa forma, se Noemi voltasse para Belém com Ruth e com Orfa, seriam mais 2 bocas para alimentar, mais 2 pessoas para abrigar. Sem falar no fato de que as noras
As noras de Noemi, elas eram moabitas e dificilmente elas seriam bem aceitas nos círculos sociais de Belém. Então lembrem-se que eu falei no último direto na página, que as mulheres moabitas não eram bem vistas pelos israelitas como mulheres confiáveis. Sem falar ainda que Noemi voltando para Belém, suas noras, ela voltaram de sua rebelião contra Deus. Lembre que eu falei no nosso último direto na página que existia uma lei específica de que os filhos de Deus, o povo de Israel, não poderia se casar com mulheres de terra estrangeira. E os filhos de Noemi se casaram com duas estrangeiras, não se casaram com duas mulheres do povo de Deus. Então, a presença de Ruth e de Orfa poderia trazer à memória de Noemi o seu pecado de ter abandonado a terra prometida e de ter permitido que os seus filhos se casassem com pessoas que não eram, com mulheres que não eram do povo da aliança. Por isso aqui não é de se estranhar que Noemi achasse muito melhor para ela que essas mulheres, e vamos dizer assim, e ela também, que se elas voltassem para a casa dos seus pais e se Noemi voltasse para Belém sozinha. De certa maneira, seria mais confortável para Noemi não ter as duas com ela, porque vamos pensar assim, ninguém em Belém precisava saber daquilo que aconteceu de forma trágica na vida de Noemi, ainda mais se tratando no que diz respeito à consequência do seu pecado, porque ela partiu para uma terra que não deveria partir, os seus filhos se casaram com pessoas que não deveriam se casar, e agora ela volta para a sua terra, e logicamente que as pessoas iriam querer saber quem eram aquelas duas mulheres que estavam com ela, e ela iria falar que eram suas noras, automaticamente as pessoas iriam saber do erro dos seus filhos e do erro dela como mãe. Então, o pedido de Noemi aqui, dizendo para suas noras, não venham comigo, ele é tão insano, porque olha só, Noemi era viúva, Noemi era uma pessoa que já estava com a idade avançada, desamparada, e aqui ela nega o apoio de duas mulheres mais jovens do que ela. Só que Noemi insiste, dizendo, olha, não venham comigo, permaneçam em Moabe. E o que é mais triste, aqui no versículo 9, ela cria uma falsa expectativa para Orfa e para Ruth. Ela diz, olha, que Deus dê felicidade a vocês em Moabe. Mas Deus não poderia dar felicidade para aquelas mulheres em Moabe se aquelas mulheres não estivessem na pessoa de Deus. Então, Noemi, de forma muito confusa, ora para que Deus dê descanso às suas noras, mas no versículo 15, ela ora para que as duas voltem-se para os seus falsos deuses. Então, Noemi estava tão perdida, sem rumo, que confunde sobre o que de fato é vida e vida em abundância. Então, assim como Noemi, às vezes eu e você, nós achamos que o descanso que Deus nos dá está em Moabe e não na terra prometida. Olha, o que é pior ainda é que às vezes nós achamos que o descanso que Deus nos dá está nos deuses de Moabe. Às vezes nós achamos que a felicidade que Deus vai nos dar está nas coisas do mundo. Às vezes nós pensamos que a felicidade que Deus vai nos dar está nos ídolos do mundo. Eu vou te falar que não está. Não está. Olha, o que Noemi constatou, é o que nós vamos ver no decorrer do livro, é que de fato em Moabe a única coisa que ela encontrou foi amargura, foi tristeza, foi decepção, foi frustração. Além disso, nós vamos ver que outro resultado, da desobediência ao Senhor é que nós vamos ver escolhas diferentes com futuros diferentes. Vamos ler os versículos 14 a 17, que diz o seguinte, olha só que legal. Então, de novo, choraram em alta voz, Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então Noemi disse, veja, sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá você também com ela. Porém, Ruth respondeu, não insista para que eu a deixe, nem me obrigue a não segui-la, porque aonde quer que você for, irei eu, e onde quer que você pousar, ali pousarei eu. O seu povo é meu povo, o seu Deus é meu Deus. Onde quer que você morrer, morrerei eu, e aí serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Então, Noemi
propõe às suas duas noras um caminho mais sensato, um caminho mais fácil, um caminho mais simples, que era voltar para a casa dos seus pais, voltar para a sua terra, voltar para os seus deuses. E diante daquelas duas mulheres, então abriu-se dois caminhos. Um caminho de dor e sofrimento, que era voltar para Belém, um caminho de vergonha, um caminho de frustração, um caminho de, quem sabe, de não aceitação, ou um caminho mais seguro, que era aquelas mulheres permanecerem em Moabe, né, juntamente com seus deuses, juntamente com a sua família, com o seu povo. Há um caminho em direção a Deus, um caminho em direção ao povo de Deus e um caminho em direção a um falso Deus e a um povo pagão. Então, diante de Orfa e diante de Ruth, existiam essas duas possibilidades. Nós vamos ver então nos versículos 14 a 15 a decisão de Orfa. A decisão de Orfa é uma decisão que resultou em esquecimento. Olha só, Orfa provavelmente fez a escolha que muitos de nós faríamos, porque, humanamente falando, era a escolha mais sensata, era a escolha mais prudente, né? Ou seja, ela ia ficar com o seu povo, ela iria ter a possibilidade de ter um novo marido, ela poderia ali adquirir terras, ela poderia prosperar na terra em que já era a sua terra. Só que o que nós vamos ver é que, ao escolher ficar em Moabe, Orfa desaparece da página da história da redenção. Orfa encarou a situação com clareza e tomou a decisão necessária usando a mesma lógica que Noemi tinha seguido lá no capítulo 1, dos versículos 1 a 5. Ou seja, os campos de Moabe pareciam ser muito mais verdes do que a terra de Israel. Então, com essa escolha aparentemente insensata e simples, Orfa se foi, deixando as páginas da Bíblia. Então, olha só, a decisão de Orfa custou muito para ela. Eu pergunto para você, de quem que nós lembramos quando falamos de Orfa? Nós nos lembramos apenas desses poucos versículos que nós temos aqui em Ruth. Das poucas vezes que ela aparece. E quando ela aparece para tomar uma decisão que a faz desaparecer para sempre da história da redenção. Então, como diz um escritor, o Ian Duguid, ele diz que ela, no caso Orfa, rejeitou a estrada para o vazio, mas ao mesmo tempo, sem saber, deixou a única estrada que poderia conduzi-la a uma vida de sentido e significado duradouros. A escolha sábia do mundo para evitar o vazio leva, ao final, a um tipo diferente de esquecimento. Então, o que esse autor está dizendo é que Orfa, ela preferiu rejeitar o vazio de ir para Belém, uma decisão que realmente, humanamente falando, seria a decisão menos sensata, mas, ao mesmo tempo, ela deixou de escolher a única estrada que lhe daria significado, felicidade, alegria e salvação para sempre. Só que, ao mesmo tempo, nós vamos ver que a outra nora de Noemi, Ruth, nós vamos ver nos versículos 15 a 17 que ela tem uma decisão abnegada que resultou em engrandecimento. Olha só, Ruth, mesmo sabendo do custo da sua decisão de deixar Moabe e seguir para Belém com Noemi, ela resolveu fazer companhia para Noemi no caminho de volta para Belém. O que nós vamos ver aqui é que Ruth escolhe um amor pactual por Noemi e pelo Senhor Deus de Israel. E sua resposta, olha só, 30 séculos depois, ainda é citada. Passaram-se anos, centenas de anos, e ainda hoje nós estamos aqui falando da beleza da história de Ruth. O que Ruth significa para a história da redenção? Ruth faz parte da genealogia do rei Davi. Ruth faz parte da genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo. Olha que extraordinário. Então, olha só, lá no versículo 14 vai dizer que Ruth se apegou a Noemi. Esse verbo apegou, ele é muito legal na história bíblica, porque a primeira vez que ele é usado está lá em Gênesis 2:24, para descrever o vínculo que existe no casamento. Então, aqui o apegou-se é uma palavra que descreve a lealdade a um compromisso de aliança. Quando Ruth diz para Noemi que não vai largar ela por nada, ela está dizendo, olha, Noemi, eu estou dedicando a minha vida a você, estou dedicando a você de corpo e alma, para o bem ou para o mal, na riqueza ou na pobreza, na saúde ou na doença, eu estarei com você, Noemi. Então, ao fazer isso, a Ruth também estava se dedicando ao Deus de Noemi, a quem ela chama
pelo nome o Senhor, e ao mesmo tempo ela diz, olha, que o Senhor meu Deus seja testemunha de como eu não largarei de você até que a morte nos separe. O voto de Ruth foi belíssimo, mas ao mesmo tempo custou bastante para ela. Ela abandonou seu povo, ela abandonou seus falsos deuses, ela abandonou a terra. Então, olha só, quando Ruth fala que vai seguir Noemi, não foi um simples, eu vou morar ali em Belém, se não der certo, se não gostar, eu volto. Não, tá? Ruth estava decidida e se comprometeu com o voto de viver e morrer na terra prometida. Então, o versículo 17 é muito significativo, porque quando Ruth diz que vai para a terra de Belém e vai deixar os moabitas, aqui tem um aspecto espiritual, religioso muito importante, porque os moabitas, assim como tantos outros povos pagãos naqueles dias, eles viam os seus deuses, de certa forma, ligados à região em que eles moravam. Então, quando Ruth diz que está indo para Belém, largando Moabe, ela está efetivamente se colocando fora do alcance de seu velho Deus e chamando a Deus como sua testemunha. Então, ao dizer que deseja ser enterrada na terra de Deus, ela está abandonando sua ligação com os deuses moabitas e se apegando ao Deus de Israel. E olha que coisa interessante. Elimeleque sai da terra prometida para ser enterrado na terra de maldição de Moabe. Ruth é o contrário. Ruth sai da terra amaldiçoada de Moabe para viver, morrer e ser enterrada na terra prometida. Então, Ruth aqui está deixando sob juramento de não voltar mais para a sua terra. E outro detalhe, ela não tem nenhuma garantia de que em Belém ela vai ter algo melhor do que ela tem em Moabe. Então, mesmo que Noemi morresse, Ruth está dizendo que não voltaria mais para Moabe. Era como se Ruth estivesse dizendo, olha, eu estou indo de vez, estou mudando de lado, estou renunciando ao meu falso Deus e seguindo ao Deus verdadeiro. Serei enterrada com o seu povo, pois agora, Noemi, o seu povo, o povo de Deus, é também o meu povo. Por isso que essa história trouxe engrandecimento, porque essa história, a decisão de Ruth trouxe engrandecimento, porque essa história, a decisão de Ruth mostra Deus operando salvação no coração de Ruth. Mas ainda há um terceiro ponto, nos versículos 8 a 22, os resultados da desobediência ao Senhor, nos versículos 8 a 22, vai nos mostrar que decisões do passado que não nos quebrantam no presente. Os versículos 18 a 22 diz, quando Noemi viu que Ruth estava mesmo decidida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. E aconteceu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam, essa não é a Noemi? Porém, ela lhes dizia, não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu era plena, mas o Senhor me fez voltar vazia. Por que então querem me chamar de Noemi se o Senhor deu testemunho contra mim e o Todo-Poderoso me afligiu? Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com Ruth, sua nora moabita, e chegaram em Belém no começo da colheita da cevada. Então, olha só, após a declaração pactual de Ruth, qual que é a resposta de Noemi? Ela não disse nada. Versículo 18 diz que ela apenas deixou de insistir com Ruth. Olha, nem mesmo Ruth, obrigado. Nada, ela nem sequer agradeceu. Ela volta para Belém, ao que parece, ela não enxerga que Ruth é uma bênção que Deus está te dando. Não, ela volta dizendo, tudo bem, se você quer ir comigo, eu já falei para você não ir, já que você insiste, então que você vá. Né? Noemi, dominada pela amargura, não tinha nada a dizer diante de uma fala tão linda como a de Ruth. Noemi, em amargura, sequer reconheceu o valor do que a sua nora estava fazendo. E isso nos mostra uma coisa muito importante, meninos e meninas, que a volta para o povo de Deus após cometermos um pecado é muito difícil. É difícil. Quando nós nos afastamos do povo de Deus, a volta para a casa do Senhor, ela é sempre difícil. Não é impossível, mas é difícil. Então, no versículo 19, nós vamos ver que houve um alvoroço na cidade de Belém por causa da volta de Noemi.
todos na cidade começaram a falar de Noemi. Olha, não é essa Noemi que há 10 anos atrás saiu daqui para ir para Moabe? Olha, ela voltou agora. Só que aí nós vamos ver que Noemi, muito esperta, ela rapidamente trata de resumir a sua história. Versículos 19 a 21. Ela resumiu a sua experiência dizendo: não me chamem mais de Noemi. Noemi significa agradável, mas me chamem de Mara. Mara significa amargura. Ela ainda diz: olha, eu saí rica de Belém e agora eu estou voltando pobre. Eu saí com abundância e Deus agora me trouxe de volta sem nada. Então, nesse momento, em sua amargura, Noemi esqueceu que voltou com Ruth. Então, olha só, a sua avaliação é que Ruth não é digna nem mesmo de ser mencionada. Ruth, novamente, não é vista como uma bênção na vida de Noemi. Observe também outra coisa interessante aí, que Noemi não estava quebrantada e arrependida com relação à sua experiência em Moabe. Ela estava voltando para a terra do Senhor em corpo, mas não necessariamente voltando para o Senhor da terra, com o espírito quebrantado e com o coração contrito. Então, Mara, amargura, era aqui um nome perfeito para Noemi. Era um nome com uma história. A história de Mara, a história de águas amargas, é uma história de rebelião da parte do povo de Deus pelo fato de acharem que Deus não era providente. Lá em Êxodo capítulo 15, dos versículos 23 a 24, nos mostra que foi em Mara, no deserto, quando o povo estava saindo do Egito, caminhando para a terra prometida, os filhos de Israel murmuraram contra o Senhor, porque eles achavam que o Senhor não poderia lhes providenciar água. Então, como seus ancestrais, o coração de Noemi estava irritado com Deus por causa do que estava acontecendo na vida dela. Essa mulher, Noemi, estava vivenciando a dor da vida no deserto e sentia que os juízes que lhes tinham sobrevindo eram todos por culpa de Deus. Versículo 21, ela vai falar sobre isso, que o Senhor tinha manifestado contra ela, ou seja, o Senhor a tinha agora convocado para prestar contas do seu tribunal. O Senhor agora está chamando Noemi para tratar com ela da sua desobediência, de não confiar na sua providência, e ao mesmo tempo para que ela pudesse refletir e entender as consequências trágicas das suas escolhas em partir para Moabe. Mas Noemi não reconheceu a sua responsabilidade em escolher o caminho da desobediência que, em primeiro lugar, havia tirado da terra prometida, havia tirado da presença do povo do Senhor e da presença de Deus. Ao mesmo tempo, Noemi simplesmente se ressentia dos pastos verdes de Moabe, fora da terra da promessa, terem se tornado, na experiência dela, um deserto. Lembre-se, Noemi, quando parte para Moabe, ela parte atrás de prosperidade. Ela parte atrás de vida, ela parte atrás da solução dos seus problemas. Mas quando ela volta de Moabe, ela volta sem a vida da sua família, ela volta mais pobre do que ela foi e ela volta agora totalmente amargurada. Noemi entendeu de forma prática que não adianta procurar a solução para os nossos problemas longe da providência do Senhor. Quando ela procura a resposta para os seus problemas longe do Senhor, o que ela encontra é o que é descrito no livro de Ruth. Há uma frase do Ian Dagui, de novo, no seu livro Comentário de Esther e Ruth, que ele diz que a filha pródiga podia agora ter voltado para casa fisicamente, mas ela estava de volta apenas porque não via nenhuma perspectiva de sobrevivência entre os porcos da terra distante. O corpo dela pode ter feito a viagem para casa, mas o espírito dela ainda estava longe de ser restaurado. Esse é o retrato do coração de Noemi. Então eu quero terminar com vocês aqui pensando em 3 implicações rápidas, 3 perguntas rápidas para que possamos pensar sobre esse texto. Primeiro, qual caminho temos escolhido? Todos nós somos confrontados com uma escolha crucial em algum momento da nossa vida. E geralmente, diante desse caminho, aparece uma placa, uma bifurcação, mostrando que esse caminho se divide em 2. Naquilo que é certo, naquilo que é errado. Naquilo que agrada a Deus, naquilo que não agrada a Deus. Em permanecer na terra prometida, mesmo que falte o alimento e a abundância, ou partir para Moabe, longe da presença do Senhor
e desfrutando os prazeres que o mundo proporciona, mas que no final gera morte. Jesus Cristo falou sobre isso. Jesus, em Mateus 7, 13 e 14, nos falou sobre 2 caminhos, nos falou sobre 2 portas e nos falou sobre 2 destinos. Jesus nos falou que existe uma porta estreita e uma porta que não é estreita, uma porta que é larga. Um caminho que é difícil e um caminho que é fácil. Mas ele falou que aquele caminho, aquela porta que é fácil de passar, que é largo de caminhar, o destino é a perdição eterna. Em contrapartida, a porta estreita, o caminho apertado, tem como destino a salvação errada. Então, neste momento, nós podemos decidir continuar a buscar a nossa segurança, alegria, paz e sentido no mundo como Orfa fez. Ou nós podemos seguir o padrão de Ruth, escolher o caminho do Evangelho para a verdadeira vida. Então, o caminho largo, meninos, pode parecer prazeroso. Mas, no final, como a própria Noemi, ela percebeu, só lhe resta dor, sofrimento, morte, condenação eterna. Em Moabe pode até ter fartura, comida gostosa, mas não existe vida perto da presença de Deus. Então, quando Ruth decide se juntar ao povo de Deus, ela estava renunciando aos ídolos, abandonando o caminho largo para seguir o caminho estreito. E como nós falamos, a melhor decisão que Ruth tomou foi seguir o caminho que leva para perto de Deus. Pergunto para você novamente, qual caminho você tem escolhido? Uma outra pergunta é que nós temos que pensar o quanto estamos dispostos a deixar a fim de nos apegarmos ao Deus vivo. Ruth decidiu seguir o caminho estreito, entrar pela porta apertada. Isso significa que ela decidiu trilhar o caminho mais difícil, o caminho da cruz, o caminho de morrer para si mesmo, para os seus próprios interesses. E eu quero te dizer que, por vezes, deixar Moabe significa deixar muitas portas boas para trás, fechar muitas portas. Seguir em direção a Cristo é uma escolha que deve ser pesada. Seguir a Cristo não é fácil, seguir a Cristo é uma bênção, mas é difícil. O caminho do Evangelho é maravilhoso, meninos, mas ele é custoso, difícil, pois o caminho da cruz é morrer constantemente para o egoísmo, colocando os interesses de Cristo acima dos nossos interesses. E olha, eu vou dizer para você como que nós não valorizamos isso. Nós vivemos em um país em que, de certa forma, é fácil ser cristão. Nós não somos perseguidos, nós não somos privados de nos reunirmos como igreja do Senhor. Nós temos acesso à literatura cristã da hora que quisermos, do jeito que nós quisermos, da quantidade que quisermos. Mas em muitos lugares do mundo, as pessoas têm deixado muito para seguir a Cristo. Emprego, família, dinheiro, liberdade, a própria vida. Nesse exato momento, enquanto nós estamos falando aqui, milhares de cristãos estão sendo perseguidos, oprimidos, machucados, às vezes tendo que correr, fugir da sua terra, do seu povo, por conta da fé em Cristo Jesus. Então pense que nós não queremos deixar quase nada para seguir a Cristo, mas entenda que nós devemos estar dispostos a deixar tudo o que Cristo nos pedir. E o que Cristo nos pede é simplesmente tudo. É toda a nossa vida, toda a nossa existência. Se nós estivermos dispostos a dar uma parte da nossa vida, nós não estamos dispostos a dar nada. Mais do que isso, Cristo Jesus não aceita partes da nossa vida. Ou nós damos tudo a Cristo, ou Ele não aceita migalhas da nossa parte. E por último, a última implicação do nosso estudo de hoje. Você já foi alcançado pela graça salvadora de Cristo? Você já foi? No estudo de hoje nós vamos ver que Orfa não foi. Nós vamos ver que Noemi, por causa de uma vida de desobediência em Moabe, deixou de ser agradável e passou a ser amarga. Noemi volta a Belém reconhecendo sua pobreza, sua insignificância, de não ter mais nada, fisicamente, mas não espiritualmente. A oferta do Evangelho é essa. É termos acesso à mesa de Cristo, mesmo sem merecer, mesmo sem poder pagar. Noemi voltou à casa de pão e nada nos impede de também voltarmos ao pão da vida. Noemi, ao sair de Moabe, voltar para Belém, estava fazendo o mesmo que nós quando nós somos alcançados pela graça de Deus. Nós saímos de um lugar de amargura
e vamos até aquele que nos torna agradável a Deus, que é Cristo Jesus. Meninos, meninas, o único que pode transformar nossas vidas amargas por causa da nossa rebeldia é a pessoa de Cristo Jesus. Ele é o único que pode nos transformar em agradável e aceito diante de Deus. Por isso, eu faço uma pergunta para você. Você continua vivendo em Moabe ou você já foi alcançado pela graça salvadora de Cristo? E hoje você vive em Belém. Hoje você vive com o povo de Deus, fazendo parte do povo de Deus. Que Deus nos ajude. Eu vou estar orando e com essa oração eu estarei encerrando esse momento nosso juntos. Então, quero agradecer você por ter participado conosco hoje, no Direto na Página. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de ler o livro de Ruth. No próximo mês nós teremos o Direto na Página, no 3º programa. Estaremos estudando o capítulo 2 de Ruth. Então, até o final do ano nós iremos fechar o livro de Ruth. Então, leia, medite, né? Pastor, eu quero rever o que o senhor disse no início do capítulo 1. Volta no programa 1, assiste, né? Então, invista um pouco aí do seu tempo meditando na palavra do Senhor. Aproveite esse momento também para fazer o seu momento de culto ao Senhor, de devocional ao Senhor, juntamente com o seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus sustente a vida de vocês e não deixe de participar das programações da UPJ. Nós estamos ainda no sistema online, remoto, mas Deus abençoando, logo, logo nós voltaremos às nossas atividades presenciais. Até lá, eu espero que você continue acompanhando as programações aqui no nosso canal, tá bom? Que você se inscreva, que você possa compartilhar, que você possa curtir, comentar. De certa forma, é um jeito de você estar participando conosco das nossas programações. Além disso, também, eu quero desde já desafiar você a participar do Clube do Livro, tá bom? Nós tivemos na semana passada a programação Clube do Livro 2, o programa 2 da Trilogia Cósmica, e nós vamos agora em outubro ler para em novembro termos o Clube do Livro. Então dá tempo de você correr e comprar o livro 3 da Trilogia Cósmica. Então na livraria Editora PAB você consegue esse livro com desconto muito legal para você aí que é da UPJ, ok? Vamos orar e logo após a oração então nós encerramos esse momento juntos no dia de hoje. Deus abençoe vocês e oremos. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado pela programação e pedimos ao Senhor que continue a sustentar as nossas vidas e ajude-nos a tomarmos a mesma decisão que Ruth, de ir para Belém, de ir para onde o Senhor está, de fazer parte do teu povo e de nos comprometermos fielmente com o Senhor. Pedimos ao Senhor se há algum menino, alguma menina que ao participar, Pai Santo, e assistir o estudo, sentiu-se incomodada pelo Teu Santo Espírito, para que possa rever a sua vida, para que possa arrepender dos seus pecados, para que possa largar Moabe e voltar-se para o Senhor, que o Senhor assim o faça, que o Senhor converta o coração, que o Senhor trabalhe no coração, não só deles, mas também de todos nós. Nós assim pedimos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.